Salve, salve galera, estamos começando mais um N-Voice. Aqui quem fala é o Kleber e do outro lado na terra do tio Sam é o meu amigo Eduardo. Então solta a vinheta aí e vamos que vamos. Vamos nessa. Essa semana teve uma notícia muito interessante que saiu assim, não digo bombástica, mas que a galera já estava esperando mesmo que viesse, era o trailer do Mario Kart 8, né? Teve bastante repercussão aqui no Brasil, né? Em termos de mídia local, Facebook, o pessoal comentou bastante, postou bastante vídeo, fez bastante ênfase, né? E o vídeo ficou maravilhoso, né, cara? Agora resta saber a jogabilidade, se ela vai ter o mesmo nível do Mario Kart 7, os desafios, né, a dificuldade das pistas, se vão ser as mesmas, o modo online, como vai funcionar, né? Se ele vai ter um ganho referente ao outro, se ele vai ser equiparado ao outro. Já se sabe que ele vai ter até 12 pessoas jogando online ao mesmo tempo, né? Uma média de mais de 30 pistas. Então tem bastante coisa ainda para se revelar em torno de Mario Kart 8. Creio que um direct um pouquinho antes do lançamento vai sanar todas essas dúvidas, né? E graficamente o jogo tá assim, maravilhoso, né? Tá realmente, se não for o jogo mais bonito até agora no Wii U, é um dos mais, assim, feito pela própria Nintendo, com certeza até agora, pelo menos graficamente, é o melhor trabalho deles, eu acho, assim. Realmente impressiona bastante, muito bem feito, muito bem polido. E teve ali também, eles fizeram uma recalchutada em várias pistas antigas, né? E para notar pelos trailers que tem bastante coisa que remanesce dos Mario Karts anteriores, né? Mas isso já vinha meio que uma tradição, né, nos últimos Mario Karts, né? Isso. E enche os olhos, né? Sim, enche os olhos. Tá muito quem jogou os antigos mesmo. Para quem tá novo agora, tá entrando, vai se agraciar. E quem joga há muito tempo vai ficar de boca aberta com o salto que teve, né? E eu li uma matéria também do produtor, ele falando que teve todo cuidado com o próprio kart e as motocicletas, né? De ter todo o acabamento possível do motor, na roda, ter aquele problema de acumular sujeira, né, a fumaça do escapamento, tem todo um cuidado. Na verdade eu notei até assim que o cuidado com a animação dos próprios personagens, né? O bigodinho do Mario começa a tremer, né? E mesmo assim, quando tá fazendo a ultrapassagem, tudo, eles reagem, os personagens reagem a tudo que está acontecendo na pista, então eu acho, realmente ficou um trabalho primoroso, eu achei. Primoroso. A iluminação muito boa, né? A água em si, né? Refletindo com o sol, ela ficou muito bem. Eu acho que aquela tech demo que eles lançaram no início lá, daquele passarinho, aquilo ali, eu acho que é tudo que o Wii U consegue mesmo, assim. Eu acho que aquela perfeição lá, ele consegue tranquilamente, né? Na verdade aquela tech demo depois foi bem comentado que na verdade não foi feito com o Wii U, né? Foi feito com, sei lá, algum outro hardware da AMD ATI, né? Acho que usaram um chipset lá de vídeo que eles achavam que era próximo da performance. Mas realmente. E a gente vê também, assim, eu pelo menos tive a impressão. Agora, finalmente, fiquei convencido, assim, depois de ver os vídeos, que algo como o Zelda que a gente viu lá também na E3, né? Que aquele tech demo também seria possível se eles quisessem, mas eu já dei minha opinião, que eu acho pouco provável. É possível de se fazer, né? Já deu para notar que eu acho que é muito possível mesmo fazer aquela qualidade ou até superior, né? Que ela. Sim. Agora, se eles vão fazer o jogo em si naquele molde, aí fica a critério do nosso querido Aonuma, né? Então, eu não acho que nem que fica a critério dele, né? Que eu já... que eu não falei, acho que ainda aqui no N-Voice, né? Eu devo ter dado esse comentário em algum outro lugar, mas saiu uma notícia agora, faz menos de 2 meses, comentando sobre a força de trabalho da Nintendo no Japão,
dos estúdios deles lá, tem 900 pessoas trabalhando em desenvolvimento de jogo. Isso é a força de trabalho inteira deles, para tudo, para o Wii U, 3DS e tal. E para pôr isso em perspectiva, né, eu já ouvi mais de uma vez assim dizerem que, por exemplo, esse é o staff que produz um jogo do tipo Assassin's Creed ou Call of Duty ou coisas do tipo, né, Grand Theft Auto. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que hoje eles não têm força de trabalho suficiente para produzir um jogo desse nível do que a gente está falando, assim, gráfico, né? Então, por isso que eu acho assim, muito pouco provável que eles vão anunciar um Zelda como a que a gente viu naquele tech demo. Assim. Eu acho que a gente vai ver um Zelda muito mais estilizado, provavelmente, porque eu não acho que eles têm pessoal de desenvolvimento suficiente hoje para... Se 900 pessoas é a força de trabalho inteira deles, que tamanho tem o time do Zelda? É uma fração disso. Então eu não acho que é uma questão de decisão artística nesse caso. Para mim, nesse caso, é uma falta de opção. Eles não têm pessoal para fazer, eles vão ter que fazer um estilo mais simples, que consiga acomodar a quantidade de gente que eles têm disponível lá para fazer. Né? Inclusive, é uma conversa que eu estava tendo aqui com o Kleber em off, antes da gente começar a gravação, uma das coisas que eu não entendo assim, da Nintendo hoje é que por que a Nintendo não tem mais estúdios ocidentais, né, trabalhando para eles em desenvolvimento, né? Porque eu acho super legal essa coisa deles terem o DNA japonês, né, que todos os game designers deles sejam lá da Nintendo japonesa, né, para manter essa, vamos dizer assim, né, essa cara, né, do que a gente imagina quando pensa Nintendo, né? Agora, por outro lado, a gente tem que ser realista e pensar que no mundo hoje, o pessoal com mais skill técnico, com mais habilidade técnica hoje, né, o pessoal de ponta em trabalhar em jogos, hoje está no Ocidente, não está mais no Japão. Né? O Japão ficou tecnicamente para trás, né? Então eu não entendo por que a Nintendo assim não tem mais estúdios ocidentais, né? Trabalhando para eles. Eles poderiam ter estúdios aqui, aliás, mais ou menos como é a relação deles com a Retro, né? Que acho que é o único que é deles mesmo, que é ocidental hoje, né? Tem um estúdio aqui, mas os diretores seriam, por exemplo, os japoneses, tal, dirigem o jogo, mas com o pessoal ocidental trabalhando, né? Aqui tem muito mais mão de obra disponível, né? Eu sei que no Japão existe inclusive falta de pessoal qualificado hoje para fazer jogo, porque são muitas empresas e um país relativamente pequeno, né? E então aqui tem muita gente qualificada, né? Só ver a quantidade de empresas, né, ocidentais que existem fazendo jogo hoje, e eles poderiam usar esse tipo de recurso melhor, né? Poderiam comprar empresas aqui ou ter parceria ou sei lá o que, e colocar essas empresas ocidentais para trabalhar, né? Eu acho que não descaracteriza, desde que você tenha a direção deles lá, não descaracteriza assim o trabalho, né? Essa coisa de mas aí não vai ficar com cara de coisa vai ficar com cara. A Retro não faz e não fica com cara. A Retro não faz aí o Donkey Kong, né? Aquilo é Nintendo puro, assim. Então, assim como a Rei fazia, né? Exatamente. Então, assim, quem faz não é a questão, né? A questão é a direção. E desde que seja a direção deles, inclusive a direção artística, né? Você aproveita esse pessoal, né, ocidental que hoje... Eu acho até, eu vi teve aquele Kickstarter do Shadow of the Eternals, aquele jogo que é uma sequência como se fosse direto assim do Eternal Darkness. Uhum. Eu pensei sinceramente que a Nintendo fosse abraçar aquele jogo, né? Fosse bancar os caras para produzir, e do nada o jogo sumiu, né, cara? Foi interessante que você fez, porque você sabe que rola um mistério, né? É interessante que você fez esse comentário, porque eu lembrei de uma outra história, né? Já não é de hoje assim que a Nintendo tem constantemente renovado os nomes, né? A marca. A marca, Eternal Darkness do jogo, eles vem renovando, assim. E aí a questão que fica por que, né, esse interesse, se na verdade não fazem
aparentemente, pelo que se sabe, não estão fazendo nada com o jogo, né? Então rola sempre uma história aí que talvez eles estejam... Será que é um jogo secreto? Pode ser, de repente é um jogo que a Retro está trabalhando, não sei, né? Ou então eles contrataram o mesmo pessoal que estava fazendo esse Shadow of the Eternal e botaram uma cláusula de segredo, né? Pode acontecer isso também, né? Porque o pessoal também, eles também desapareceram, né? Não se teve mais notícia deles. Eles desistiram porque eles tentaram pelo Kickstarter várias vezes, parece que não deu certo. Então, não sei. Mas pode não ser nada disso, pode ser que de repente simplesmente eles estão fazendo para segurar o nome, para, sei lá, lançar em Virtual Console, alguma coisa. O estranho é que os vídeos mostrados eram dos botões, as funcionalidades do Wii U, né, cara? Então, eles estavam com kit de desenvolvimento. Agora resta saber se a Nintendo não veio no conchicho no cantinho, ó, nós vamos bancar vocês, mas ó, desaparece, some. Isso aqui vai ser um projeto secreto que a gente vai revelar daqui a alguns meses ou daqui a 1 ano ou 2. Tem toda essa questão, né? Seria interessante, né? E eu tenho dito também aqui em vários programas já que eu acho que a Nintendo precisa melhorar esse aspecto, vamos dizer assim, de ter, vamos dizer, franquias mais adultas, né? E eu sei que isso sempre gera polêmica, né, dizer um tipo de coisa desse, mas eu acho que isso é uma necessidade hoje. Abranger o público também, né, cara? Justamente. Tu abre um leque, né? Eu não estou nem falando isso como fã da Nintendo, eu estou falando isso assim, do ponto de vista de negócio, para ele, eu acho que isso é importante hoje, principalmente aqui no Ocidente. A gente sabe que hoje, uma grande parcela do mercado são os jogos adultos, né? Então, não que a gente queira também, tipo assim, ó, quem compra um videogame da Nintendo e esperar um Assassin's Creed, um Battlefield, um Call of Duty, tá te dando um tiro no pé, né? Porque já sabe que de longa data que não são games que são cativos da plataforma, né? Então, só que é assim, né, cara? A galera hoje que compra game é muito variada mesmo, o pessoal gosta de jogo adulto, e a Nintendo não tem um porquê que tem pessoal criativo para fazer isso aí, para construir jogos com uma temática diferente, uma aventura diferente, não que seja realista, mas que tenha uma pegada mais, não digo violenta, mas mais explosiva, né? Então, e isso inclusive, né, essa questão que a gente estava comentando de estúdios ocidentais e parcerias e tal, seria, por exemplo, né, perfeito, assim, não só no caso do Eternal Darkness, mas qualquer parceria, de repente, com estúdios ocidentais, sei lá, pegar um estúdio que está despontando agora, que os caras começaram, mas que de repente tem um jogo com potencial legal e de repente eles irem lá, fazerem um acordo, ou até comprar o estúdio, ou fazer um acordo de exclusividade, investir mais nesse tipo de coisa, né? Porque é importante também. Hoje, se a gente olhar assim, a situação da Nintendo, né? A gente vai ver que no Japão eles estão legais, assim, né? E eu acho que o que eles têm feito tem surtido efeito lá. O problema é que não tem surtido efeito aqui no Ocidente. Globalmente, né? Globalmente não tem surtido. Então, eles precisam... Eu acho uma companhia muito fechada ainda, muito... porque você fica com uma visão muito centrada no Japão e você tem que se conscientizar que, assim, infelizmente, hoje o Japão está fora do resto do mundo, assim, não... né? Pouca coisa isso acontecia muito na época dos jogos, que eu me lembro da Square, que ela lançava 2, 3 jogos no Japão, depois, aí quando a gente recebia uma sequência direta, já estava no 6, no 7 aqui, foi o caso do Final Fantasy, né? Teve outros também, o próprio Modern, ele veio com nomes diferentes, ele demorou para sair, né? Então, esse tipo de raciocínio comercial já tem que ser jogado de lado, isso aí não funciona mais hoje em dia. Porque você tem uma diversidade muito grande de gosto, né? É difícil você... não é que seja impossível, mas é difícil você, às vezes, emplacar um único jogo no mundo inteiro, né? Então você tem que se adaptar, você tem jogo que vai ser mais forte no mercado japonês, você vai ter jogo que vai ser mais forte no mercado ocidental, assim por diante, você tem que se adaptar para isso. Se você ficar só restrito ao seu mercado local, pensando em termos do seu mercado local, você vai se dar mal, né? E tem que arriscar também, né? Às vezes, fez um sucesso lá, por que não fazer no outro, né?
Foi o caso, eu acho que Monster Hunter mostrou isso também, que ele, fora do mercado japonês, ele tem Pokémon em si também, mostrou isso. Pokémon eu acho que talvez seja o caso mais, assim, né, gritante, porque demorou bastante para sair. Virou uma febre, né? No Ocidente, eu acho que ninguém esperava, assim, que aquilo fosse vingar, e no fim, né, virou uma febre, e hoje é tão forte, ou talvez até mais forte no Ocidente do que no Japão, né? Então, é um ótimo exemplo mesmo. Outra notícia interessante, acho que é para todas as plataformas, eu vi um vídeo lá de 10 minutos do Child of Light, foi o jogo da Ubisoft Montreal, que é para mim um dos estúdios mais interessantes que tem da Ubisoft, né? Eles trabalham uma direção artística muito linda mesmo e muito criativa. E ele tem um toque RPG, tanto no sistema de batalha dele é muito interessante, né? Trilha sonora de piano muito linda. O fundo do jogo é muito... O pessoal é meio parecido com o Rayman. Não tem nada a ver com o Rayman, cara. O jogo ele tem uma pegada muito linda mesmo, muito interessante. Ele usa acho que ele usa o mesmo engine do Rayman, mas na verdade a parte gráfica, assim, a direção artística é bem distinta, eu acho. Ele tem... Quem jogou Muramasa Demon Blade vai sentir uma característica muito próxima, né? Sim, acho que ele tem uma pegada desse Muramasa com uma mistura de, sei lá, que um jogo que saiu pro... Não sei se tem muita gente que jogou não foi no Virtual Console. Tinha no Wii, se chamava Lost Winds. Ele tem uma pegada daquele estilo de jogo. Acho que saiu até o 1 e o 2. É um jogo que tinha muito característico e estilo aquilo ali. Só que com a direção artística agora desse Shadow of Light é muito, muito superior, né? E o quesito assim o desenho dele é praticamente europeu, né? Tu nota os traços de desenhos europeus, né? Então, é muito lindo mesmo. Para quem já assistiu alguns filmes e desenhos europeus, assim, franceses e italianos, tu sente uma característica muito, muito próxima do que eles assistem lá, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal da Ubisoft, assim, que apesar deles terem, né, virado essa mega empresa, corporação que eles são hoje, eu acho que eles ainda mantêm algumas tradições, né, porque eles na verdade são franceses, né, então eles acham que... A divisão dele, eles têm divisões estupendas, que produzem jogos assim, acho que riquíssimos, né? Sim. E o único problema é que a direção mesmo. Eu acho que o problema também na Ubisoft tá no quesito direção de empresa, né? Acho que ela tá muito, ela querendo ou não, ela tá amassando, ela tá massacrando muito certas franquias que ela podia dar um respiro maior, né? No caso de Assassin's Creed. Eu nem culpo eles, né? Porque hoje em dia tá muito difícil, né, o mercado de games, e as produções são caríssimas, né? E você precisa... o que eu acho que eles precisariam, né? Mas eu entendo que é mais fácil falar do que fazer, né? É ter uma segunda franquia forte, né? Para justamente dar esse respiro pro Assassin's Creed, não ficar a gente agora pegando um Assassin's Creed todo ano, né? Então, se eles tivessem duas franquias bem fortes, né? Eles poderiam, por exemplo, ir alternando, um ano sai uma, outro ano sai outra, e aí o cara gera a receita que ele precisa, né, para manter uma empresa desse tamanho, que nem são eles hoje. Mas enquanto eles não têm essa segunda franquia, e eu tenho minhas dúvidas aí que o Watch Dogs vai virar isso, infelizmente, né? Então... eu também acho que não. Assim como o Splinter Cell não virou, né? Eu acho que também o Watch Dogs vai no mesmo embalo do Splinter Cell. Assim, o Prince of Persia, que eu achava uma franquia o Prince of Persia tava na hora de um reboot mesmo. Eu acho que merecia. Na hora de voltar, porque tem uma temática, acho que assim, muito mais abrangente que o próprio Assassin's Creed. E querendo ou não, foi o único filme que deu certo de game. É verdade. Eu assisti. Né? E foi bem fiel mesmo, né? A Areia do Deserto lá ficou bem fiel. A história do primeiro jogo, né? O que mais? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Bom, eu vi uma notícia que acho que foi hoje mesmo, né? Que a SEGA confirmou que eles vão trabalhar em mais um Sonic. Depois do Sonic Boom, ainda tem mais um Sonic para sair para a plataforma Nintendo aí.
Então, aquilo que o Kleber falou na semana passada, acho que foi na semana passada, está confirmado, né? Que a gente pode se preparar que vai ter mais um Sonic ainda pela frente. Aos fãs de Sonic, mais um aí para além do que já vai vir, né? Tem mais outro secreto aí. Sim. Agora resta saber a temática, né? Agora eu não sei se talvez se eles vão fazer uma sequência direta do Boom, se ele der uma boa venda ou vai ser algo diferente. Né? Eles dizem claramente que na verdade não tem a ver com o Sonic Boom. É uma outra. Projeto diferente. É um projeto baseado no Sonic original. Então vamos ver o que vai sair. A outra notícia que eu ia dar, na verdade, eu ia fazer um comentário, né, que eu acho que a Nintendo, né, negócio de revista impressa, né, é uma coisa que está saindo de moda, né, e eu era assinante da Nintendo Power aqui nos Estados Unidos, mas né, ela já acabou faz uns 2 anos, infelizmente, né, aí como eu sou muito fissurado em revista, eu resolvi assinar a única revista ocidental que sobrou, que é a Official Nintendo Magazine inglesa, né? Que é publicado pela Feature, acho, editora Feature. Então eu assino ela, eu recebo ela todo mês, tal, e até a gente pode comentar aqui o que sai nessa revista, né? É uma revista bem legal, ela costuma ter umas 120 páginas por número. Então, sai os reviews dos principais jogos do mês, então vou dar uns exemplos aqui, né? Os reviews que saíram esse mês. E aí tem que levar em conta assim, que às vezes o schedule de lançamento, né, o cronograma de lançamento europeu às vezes é meio diferente daqui. Não bate. Às vezes muda uma semana ou 2. Então tem jogo que você pode sair aqui que às vezes demora uns meses para sair aqui na América, etc. Né? Então, quando você assiste o Nintendo Direct europeu e tu comparar com o americano, tu vê uma diferença bem gritante assim tem umas diferenças de datas. Então, por exemplo, esse número, né, que é o número de abril, saiu análise do Professor Layton versus Phoenix Wright e o jogo ganhou nota 90, né? A nota vai de 0 a 100. Então é um jogo que está bem cotado, assim. Super recomendável. Tá, pelo menos de acordo com a revista, recomendado. Tem um review do Lego Movie, né, o jogo. Ganhou nota 59, então medíocrezinho. O que mais tem de marcante? Steel Diver do 3DS, que saiu no eShop de graça, né? Eles deram 79. Considerando que o jogo é de graça, legal. O Yoshi's New Island, né? Que foi meio polêmico aí, né? Que teve muito review. Saiu de graça lá, né? Saiu de graça aqui. Saiu aí nos Estados Unidos? E aí no Brasil também. Eu não sabia que ele tinha ido de graça. Tá de graça. Você pode tá de graça baixar. ainda? Tá. Então, vou baixar. Vai lá e baixa que tá de graça. Aí depois você pode comprar lá um pack lá de uma expansão para ele, mas o básico dele é de graça. Pelo menos o multiplayer você joga de graça. O Yoshi novo ganhou 67, né? Então já viu que, sei lá, eu não joguei, eu não tive coragem de comprar. Eu acho que ele é muito repetitivo, assim, referente aos anteriores. Ele não teve uma diferença de mostrar o porquê de ser comprado. Ele ficou bem basicamente o do Advance, né? O do DS, que já tinha, né? Então deixa eu ver o que eles falam de bom e ruim aqui. Eles falam que algumas das ideias do jogo original ainda funcionam bem. Esse é positivo, mas aí fala negativo que os gráficos de fundo, na verdade, são melhores do que os personagens. E o nível de dificuldade é muito irregular. Isso também é um ponto negativo que eles deram aqui. E acho que esses foram os principais jogos que eles... Acho que um jogo também que ficou bem, acho assim, legal também, pessoal, experimentar é esse de xadrez que saiu também. Esse eu ouvi falar só, eu não vi o ele tem um cooperativo, acho que é o primeiro jogo, né, que usa esse cooperativo multiplataforma, né? Uhum. Acho bem interessante, né? Bom, tô querendo jogar ele também, comprar, mas estou com muitos jogos na estante aqui. Tem esse Child of Light agora para sair, Donkey Kong para vir. Meu Deus. Pois é. Mas e ainda
E ainda me perguntam, por que não compram uma outra plataforma? Assim, meu Deus. Então só tinha mais uma coisa que eu queria comentar da edição desse mês, que eu achei muito interessante, né? É que semana passada eu estava, assim, de mau humor, né? Então peço até desculpas para quem escutou o programa da semana passada, que eu realmente não estava tava meio ranzinza, né? Mas eu fiz uns comentários a respeito do eShop, questão de Virtual Console e tal. E curiosamente, né, na revista oficial da Nintendo, né, a inglesa, deste mês de abril, veio diga assim, uma sessão aqui, né, de uma resenha aqui, um comentário de um dos jornalistas tal da revista, falando justamente da situação do eShop, e o cara faz exatamente as mesmas considerações que eu fiz na semana passada, né, de que o eShop tem problemas, de que a gente não tem uma conta, você não é dono dos jogos que você compra, né, ele chama, inclusive, ele fala que você tem uma licença de uso, você não é dono de nada, né, e você está amarrado no console, e todas aquelas coisas que eu comentei na semana passada. Fala também até inclusive da questão de promoções, que falta promoções, que outros serviços né, de coisa online tem muito mais promoção do que a Nintendo faz, né, etc. Então eu achei interessante, né, e considerando que é a revista oficial da Nintendo que está falando isso, né, então acho que isso já quer dizer alguma coisa, assim, né, que tem uma coisa muito... tem alguma coisa de muito errado aí nessa história, né, para até a própria revista oficial tá falando, né, mas enfim, vamos ver já é um bom puxão de orelha, né, para Nintendo em si, né. Sim. E outra grande coisa também foi o anúncio de mais um Direct, né. Eu acho que verdade, esse Direct vai ser bem interessante, sei lá, cara, que vai mostrar muita coisa, só que aquela coisa, não se empolguem muito, né? Que a Nintendo às vezes mostra uma coisa, o pessoal fica naquela expectativa enorme, só que eu creio que vai ser uma coisa mais para mostrar como está o desenvolvimento do jogo em si, né? Não fiquem esperando por datas e muitas funções, porque eu acho que não vai ter muito isso não. Pode aparecer, mas eu creio que eles não vão se apegar muito a isso não. Vou fazer duas considerações aqui, né? Primeiro, assim, né, a data, né, assim, o fato deles estarem mostrando, fazendo esse Nintendo Direct agora, né, essa semana que vem, para mim não é coincidência, né? Para quem não sabe, o ano fiscal japonês acabou de começar, no dia 1º de abril, é dia da mentira, mas não é mentira, né? Começou no dia 1º. Para eles lá não é mentira. O ano fiscal japonês, na verdade, ele não começa em janeiro, ele começa em 1º de abril, né? E então, agora a Nintendo entrou para eles, é como se eles tivessem entrado em 2014, do ponto de vista fiscal. E o fato de eles terem mostrado Mario Kart essa semana e o Super Smash Bros. Semana que vem, assim, não é coincidência, né? É prova, assim, né, de um certo... que os caras estão correndo atrás do prejuízo aí, porque a coisa não deve estar boa, né? Como a gente já sabe. E vamos ver, assim, eu tô curioso para ver, porque também vou ser honesto, né? O que eu vi até agora do Smash Brothers não me impressionou muito no Wii U, assim, né? Da mesma maneira que eu fiquei muito impressionado com o Mario Kart novo, eu não posso dizer a mesma coisa do Smash Bros. O que pelo menos não graficamente, né? A gente não viu a jogabilidade, né, tal. Mas graficamente, as screenshots que eu vi até agora, aquilo me parece assim, coisa que o Wii faria, só que em baixa definição. Eu não acho que tem, sei lá, pelo menos me parece assim que visualmente me parece meio pobre, assim, a geometria e sei lá, acabamento, texturas, etc, efeitos especiais e tal, não tem, para mim ali não tem nada demais, assim, me lembra quando o pessoal pegava e rodava o Smash do Wii em emulador e tirava aqueles screenshots em alta definição. Para mim aquilo é igualzinho, então, sei lá, quero ver como é que tá rodando mesmo. Às vezes você tem uma impressão melhor, né, se você vê um vídeo e tal, que a gente não viu até agora.
Foi só fotos postadas pelo próprio Sakurai, né? E assim, a verdade seja dita, né? São todas normalmente em uns closes, assim, né? Então, que provavelmente a gente não vai ver, né? No jogo mesmo tão de perto normalmente, então talvez, sei lá. Mas vamos ver. Pra mim... Eu vou falar uma coisa, assim, eu não sou muito fã do trabalho da Namco, assim, né? Principalmente depois que eles juntaram com a Bandai lá, eu acho que, infelizmente, eu nunca gostei da Bandai, então, sei lá, pra mim acabou comprometendo a qualidade que a Namco tinha, assim. As parcerias que eles fizeram já com a Nintendo, inclusive esse Wii Sport, que saiu no Wii U, né? Na verdade, até onde eu sei, ele foi feito pela Namco, né? E aquilo pra mim, assim, é ruim demais. Aquilo nem HD né? Aquilo deve rodar em 720. Dá pra ver isso, assim, só de olhar na TV. É bem aquém. Bem aquém mesmo. Não, parece que não teve muito esforço ali, né? Uma pena, porque eu acho até que um jogo, né, com estilo tão simples quanto o eSport, eu acho que poderia ter ficado uma coisa bem legal no Wii U. Primeiro, assim, eu não acredito assim, que rodando... Porque ali, pra mim, parece que pegaram simplesmente os modelos, a geometria do jeito que tava no Wii e jogaram no Wii U, assim, né? Mais nada, né? Só deram uma incrementadinha, coisinha, movimentação e... Então, assim, eu não acredito, por exemplo, por que aquele jogo não podia rodar realmente em HD ou não podia, inclusive, ter anti-aliasing? Porque não tem anti-aliasing, né? Por que não podia ter anti-aliasing? Um jogo tão simples, né? Graficamente. Ele é seco, né? Ele é um jogo seco, né? Tu não sente vida no jogo, né? Aí, $10 por um esporte, assim, francamente, né? Mas tudo bem, né? Eu prometi que hoje eu não ia... eu nesse Nintendo Direct aí, eu creio que vai ter revelação de mais personagens. Acho que vai ter verdade, um ou dois aí que eles vão lançar. Isso é um palpite bom, é bem possível mesmo. Eu creio que vem eu acho que tem revelação de um personagem estrangeiro, fora da Nintendo, e mais alguns da própria Nintendo. É possível também, né? Que a gente só tem 2 até agora, né? De terceiros, né? Tem confirmado o que é? O Sonic e o Mega Man só, não é isso? É o Sonic e o Mega Man. É bem possível mesmo que vai ter mais um. Saiu o boato aí de vir aquele do Metal Gear, acho que era o Ryzen, né? O Raiden, né? Mas já foi descartado. Já. Mas eu acho que vai vir mais alguma coisa aí, alguns personagens extras aí. E aquela coisa, né? Eu também, assim, eu bato palma pelo lado, assim, vendo no quesito Mario Kart, pela responsabilidade da companhia, dos próprios desenvolvedores, em lançar um game tão variado e já não justificar nenhuma DLC, né? Eu acho isso aí muito importante para a plataforma em si e para o jogo em si, né? Isso eu acho muito válido mesmo. Assim, é um jogo que poderia faturar, assim, muita grana em termos de pistas, né? E ele já está confirmado com mais de 30 pistas, né? Então, isso aí é um ponto válido aí para esse Mario Kart, né? E creio também que o Smash Bros também não vai adotar essa política de DLC, né? Eu acho que o que tiver de personagem ali vai ser o máximo que ele vai ter. Se vir é um ou outro esporadicamente, bem pouca coisa, e se não vir de graça ainda. Eles estão falando com o Sonic. Eu não sou contra a DLC, mas enfim, né? Eu acho que tem empresa que abusa. Tem empresa que é bom, entendeu? Mas desde que ela se justifique, né? Eu acho assim, a DLC ela tem que se justificar pelo preço e pelo contexto, né? Sim. Assim, porque senão ela se torna uma coisa escrava do próprio jogo, né? Tipo assim, vou lançar esse jogo, aí é igual foi uma tática do Killer Instinct que fizeram, né? Vou lançar esse jogo praticamente de graça e vou cobrar pelos personagens e cenários. Isso aí pra mim não é um jogo. Tu tá baixando um aplicativo, né? Mais ou menos o equivalente a você baixar a demo, né? E depois você vai comprar mesmo, né? Então, pra mim isso é enganação, trouxa, como eu chamo.
E outro assunto que é bombástico, né? Até a gente estava comentando aqui, meio que secretamente, foi o Conselho de Administração da Nintendo decidirá em junho se Satoru Iwata continuará como CEO da Nintendo. O CEO, para quem não sabe, é presidente da empresa. E agora, o que dizer disso? Então, isso na verdade eu vi essa notícia, né? E assim, primeiro, né? Qual é a fonte, né? É o jornal Nikkei, que é acredito eu, o principal jornal japonês, né? Mas o que me surpreendeu nessa notícia é porque eu já tinha lido algumas vezes, né, a respeito de a questão administrativa de empresas japonesas, né? E já tinha visto comentários do tipo que um CEO de uma empresa ele é quase que um rei, assim, vitalício, porque é só um CEO que pode apontar outro CEO, então é só assim, o seu CEO de hoje aponta o sucessor, aí ele aponta a mesa diretora, então ele não está embaixo da mesa diretora, na verdade a mesa diretora que responde para ele. Então, tecnicamente, não poderia nunca tirar um CEO de uma empresa japonesa, assim, né? A não ser que ele renuncie ou ele escolha um sucessor, né? E isso eu li algumas vezes, né? E pelo jeito isso não é a verdade, né? Porque de acordo com esse jornal, né, esse artigo do Nikkei, está falando que na verdade a mesa diretora tem que aprovar, na verdade, o CEO, né? E é feita uma votação, eu não sei se é anual ou bianual, mas enfim, tinha um comentário dizendo que o ATA, na verdade, em 2011, né? Ele foi aprovado, né? Foi estendido, né? A função dele como CEO na empresa com 93% dos votos, 2011. Até pelo sucesso que ele estava tendo, né? À frente da companhia. 2011 ele já estava começando a ter prejuízo, mas enfim, né? Mas ele teve uma per capita muito boa. Sim, com o DS e o próprio Wii, né? Ele vinha de anos, né? De lucro, né? De lucro. Mas de ascensão, né? Depois do GameCube, né? Sim, aí em 2013 ele foi novamente aprovado, mas caiu para 77%. Então, o que o Nikkei estava falando é que se mantiver essa queda aí, né? Se essa queda continuar desse jeito, pode ser que esse ano, em junho, ele já não consiga mais se manter no cargo. Então o Nikkei diz que junho vai ser um teste aí pro Iwata para ver se ele ainda consegue continuar como CEO da empresa ou não. Aí assim, eu vou ser obrigado a dar minha opinião, né? Claro. Se Deus quiser, né? Ele não vai mais ser em junho, né? Porque eu admiro muito o Iwata, assim, né? É um cara que eu sigo já faz muito tempo, né? Que eu mencionei, inclusive, negócio de meu envolvimento com o computador MSX nos anos 80 e tal. E eu conheço o Iwata desde os anos 80 por causa disso, né? Porque ele fazia software para esse computador MSX. Então, eu me lembro quando ele foi, né, apontado para virar o presidente da HAL, etc. Então, assim, eu admiro ele como um desenvolvedor tal, mas eu não acho que ele tem condição de estar no cargo que ele está hoje, assim. Eu acho que a minha admiração que eu tenho para ele como um produtor de jogo, né? Eu acho que ele não tem o mesmo talento como um gerente de uma empresa, infelizmente, assim. E mais que isso, né? Se eles trocarem realmente a direção da Nintendo esse ano, a troca em si, obviamente, não vai resolver os problemas da empresa, né? Eu acho que a Nintendo vai ter muito trabalho, porque se o Iwata sair esse ano, eu digo com toda sinceridade, para mim, ele sai deixando a empresa pior do que quando ele pegou. Ele pegou a empresa em 2001 ou 2002, uma coisa assim, logo depois do lançamento do GameCube. E eu acho que ele pegou a empresa numa situação muito melhor do que ele vai entregar a empresa agora. Porque na época, eu acho que assim, o problema da Nintendo era meramente, talvez, de, sei lá, relação deles com parceiro, com terceiro, uma coisa ou outra. Era mais gestão, né? Era gestão. E hoje, cara, eu acho que eles têm um problema estrutural muito sério, assim. Eu acho que a empresa
está defasado em muitas áreas. Eu acho que vai exigir um investimento muito grande de dinheiro e de gente para conseguir colocar eles de novo assim, como uma empresa competitiva. Assim, eles vão precisar de muito investimento para conseguir competir no mercado do jeito que eles estão hoje. Hoje eles estão defasados em muitas áreas, e a única forma de recuperar de tirar essa defasagem é investindo muita grana. Então eu não sei não, a coisa não vai ser fácil assim. Seja lá quem for que pegue a empresa, vai ter um osso duro de roer, porque eu acho que infelizmente o Iwata fez muito mal à Nintendo, assim. Eu acho que isso, a partir do momento que ele sair e nos anos aí para frente, eu acho que isso vai ficar mais óbvio, talvez para as pessoas, analistas e tal, que quando olharem, né, a empresa assim, uma outra perspectiva, né, ou em retrospecto, assim, falar realmente o cara, né, sendo direto, assim, ele fudeu com a empresa, assim, porque eu acho que ele tomou decisões estratégicas que, na minha opinião, foram muito ruins, assim, né? Quem vier defender ele falando que ele ganhou, encheu os cofres da empresa de dinheiro nos últimos anos, tal, e que é injusto essas críticas agora com ele, eu vou dizer só o seguinte, né? De fato, ele encheu os cofres da empresa de dinheiro, né? Mas a empresa pagou um preço muito caro por isso, assim. Eu acho que ele destruiu um monte de coisas na empresa, assim, com essas táticas dele. Para mim são táticas de curto prazo que tiveram um efeito, assim, de ganhar muita grana rapidamente, mas que, por outro lado, eu acho que estragou muito o nome da empresa junto ao consumidor, etc. Então, para mim, o exemplo mais claro assim é o Wii, né? Se você e veja, não é exatamente uma crítica contra o Wii, mas é mais uma crítica contra a forma como eles lidaram, acho, com o console, né? Que o Wii é uma coisa estranhíssima, né? Um console que vendeu 100 milhões, a gente devia chegar e falar assim, pô, meu Wii foi um grande sucesso. Quantos consoles na história conseguiram chegar a esse número de 100 milhões, né? Só que a verdade é que, no fim das contas, né, esse suposto sucesso não foi tão sucesso assim. Porque o console vendeu 100 milhões? Vendeu 100 milhões. Mas junto ao consumidor, acho que o desgaste do nome, da marca Nintendo, foi muito grande. Eu acho que, no fim das contas, o sucesso do Wii fez mais mal para a Nintendo do que bem, né? Eu acho que, na mente de muitos consumidores, jogadores, etc., o Wii foi, por exemplo, uma coisa horrível, assim. E eu sou obrigado a concordar em certos pontos, assim, né? Teve muitos jogos bons, sim, mas sim, claro, teve muita porcaria, assim, em excesso, né? Acho que acho que não é nem tanto, assim, não é quem vai ficar na presidência, assim, se vão mudar ou se não vão mudar. Na minha opinião, acho que é meio difícil, acho que vai ser meio difícil eles mudar, na minha opinião, né? Até porque já tem um projeto aí paralelo seguindo, que ele estava anunciando e não mas isso, especificou o que era. Mas, isso qualquer presidente que entrar, se o cara achar que não, ele cancela. Isso não cancela. Por ele já ter anunciado, é por isso que eu acho que ele tem algum ganha mais de vida aí pra frente. E eu acho assim, ó, é o que nós vamos fazer daqui em diante, né? Não é tanto, assim, ó, a Nintendo tem que botar em si, abandonar toda a sua característica em cima do nome Wii, né? E próprio, não que seja ruim, mas assim que quando mudou a geração tem que mudar esse ciclo, né? Tem que trazer coisa nova, tem que trazer nomes novos, características diferentes, perspectivas diferentes. Se tu ficar muito atrelado a uma, não diga uma marca, a um estilo de desenvolvimento só, acaba se tornando assim, chato, medíocre, não desperta curiosidade, não desperta interesse de quem está fora para entrar para a empresa. É porque, na verdade, eu acho assim, o grande erro do Iwata, né, ele acredita piamente numa filosofia que ele introduziu na empresa, assim, que eu acho que ela, o que eu falei, ela funcionou durante um tempo
mas que no fim das contas, eu acho que ela trouxe, foi mais danosa à empresa do que benefícios, do que trouxe benefício. Então, essa questão, ele criou essa filosofia assim, de todo console da Nintendo tem que ser baseado em algum, a gente chama aqui em inglês de gimmick, né? Alguma coisa diferente, né? E não que esteja errado, né? Não, muito pelo contrário. O problema é que eu acho que... É o diferencial da empresa. É o diferencial, eu acho isso importantíssimo. Eu acho isso é parte do DNA da Nintendo. Né? Eu acho isso legal. Agora, o que eu acho só é a forma como isso foi implementado. Né? Então, a dependência disso se torna perigosa, eu acho. Justamente. Assim, você chega e fala assim, olha, o resto não importa. O importa é assim, tem que ter esse gimmick, esse diferencial, né? É só isso que importa. O resto não importa, assim. Então, aí, desculpa, assim, mas os caras da Nintendo fizeram uma lavagem cerebral na gente, assim, com essa história de assim, gráfico não importa, gráfico não importa, gráfico não importa, gráfico não importa. Besteira. Eu vou falar assim, gráfico não garante um jogo bom. Isso é verdade. Né? Gráfico não garante um jogo bom. Mas falar que gráfico não importa, não é verdade. Tanto é que toda geração se melhora o gráfico. Se você não importasse mesmo, a gente estava jogando Atari ainda. A gente não estava jogando... Entendeu? Não que ele seja realista. Né? Não, sim. Não quer. Muita gente vai achar que a gente está falando de realidade. Mas aí já é questão do estilo gráfico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, poder gráfico. Poder gráfico não importa. É mentira. A arte gráfica ela tem que ser melhorada, eu acho assim. Tem que ter uma ênfase de uma geração para outra. Ela tem que ter um ganho maior assim na arte gráfica em si, a iluminação, a textura, não que se torne real a ponto de ficar mais perto da realidade. Olha, na verdade a gente pode generalizar isso aí. Todo poder de processamento extra importa. Seja gráfico, CPU, todo. Importa. É claro, você precisa ser realista. Você não vai lançar uma máquina de $2.000, certo? Então você faz... Inviável. Então o que você tem que fazer é, para hoje, se você vai lançar um console, você faz o melhor que dá para fazer, custando, sei lá, 300, 400, o preço que você achar que é o seu alvo, preço-alvo. Né? Então você faz o melhor que dá para fazer em termos de hardware. Mas em falar que não importa, importa. Então eu acho que essa filosofia deles de inventa lá um gimmick, um diferencial, um não sei o que, e baseia tudo naquilo e o resto não importa, entendeu? E aí vamos ganhar rios de dinheiro. Eu acho que isso queimou a imagem da empresa, assim. Porque, de novo, assim, a Nintendo acha que é uma empresa de brinquedo, mas eles não são uma empresa de brinquedo, eles são uma empresa de tecnologia. Deixou de ser. Né? Já deixou de ser há muito tempo, né? Já deixou de ser, então eles não podem, né, essa coisa de achar que é uma empresa de brinquedo. Eles são uma empresa de tecnologia, não adianta. Você pode até dizer, olha, eles não são uma empresa de tecnologia de ponta. Não são, talvez, não são. Mas eles são uma empresa de tecnologia. Então, essas coisas tecnológicas todas importam. Né? Eu comentei, acho que uma das semanas atrás, eu falei, olha, conceitualmente eu não acho o Wii U uma máquina ruim, conceitualmente. Mas a implementação é horrível, é horrível. E a culpa é dele. A propaganda dele é confusa, pega um comerciante ou um consumidor, ela deixa muito a desejar o marketing dele. Sim. Então, assim, a implementação do Wii U, a culpa é do Iwata. A culpa é dele. Eu acho que ele tem que pagar por isso. E não só dessa máquina, de outras máquinas também. A culpa é dele, assim. Então, pra mim, eu gostaria muito de ver ele fora, assim. Eu acho que ele pode até trabalhar na Nintendo em outras coisas. Mas hoje a gente precisa, acho que... A gente não, né? A Nintendo precisa de eu acho que de um cara à frente, assim, que tenha mais visão de negócio, né? E menos esses idealismos irrealistas, assim, que esse cara tem, entendeu? E põe a empresa de volta... Não deixa de ser a gente também, né? Porque a gente curte, né, há vários anos e não quer que a empresa... Justamente, e aí, né, entendam, por favor, né, quando eu venho aqui e faço uma crítica, né, às vezes tem gente que é muito sensível a críticas, assim, né, acha que a gente é hater, não sei o que, tá contra a empresa. Pelo amor de Deus, não é isso, muito pelo contrário, né,
É porque eu me importo que eu tô aqui fazendo essas críticas, né? Se eu não me importasse, você, por mim, dane-se essa empresa, né? Mas é porque eu me importo, é por isso que eu tô aqui fazendo essas críticas. Eu acho que a gente vai ficar melhor, a gente fã da Nintendo vai ficar melhor sem esse cara, assim. Eu acho que a gente precisa de uma outra pessoa. Não sei quem vai ser, não arrisco dizer, mas e eu acho outra coisa. Eu acho que não necessariamente precisa ser alguém de dentro da Nintendo ou da área de games, até porque o presidente anterior, o Yamauchi, né, ele era, quer dizer, ele é o neto do fundador da empresa, mas ele sempre se declarou que ele não era um jogador de videogame e não se interessava por videogame, né? E nem por isso ele deixou de ser um excelente presidente para a Nintendo, assim, né? Foi um grande administrador. Foi um grande administrador. Cometeu alguns erros? Cometeu erros. Mas ele sempre foi um grande administrador. E se você pegar ainda a história da Nintendo antes dos videogames, assim, você vai ver, você vai admirar ele muito mais, assim, por todas as vezes que ele, né, conseguiu colocar a Nintendo de volta nos trilhos, assim, sempre que a Nintendo passava por uma dificuldade, porque ele tinha uma visão de negócio incrível. O cara era simplesmente, assim, muito bom. E isso acho que hoje faz falta, né? O Ata não é esse cara. Infelizmente o Ata não é esse cara. Então, sei lá, vamos ver. Mas eu, honestamente, eu espero que, se não for esse ano, pelo menos no máximo ano que vem, tirem esse cara daí, porque ele vai afundar a empresa. Eu espero que para a próxima geração de consoles modifique toda uma filosofia, não que mude sua pegada, mas a filosofia de mercado ela se modifique um pouco, né? A visão de mercado ela precisa ser melhorada na Nintendo em si, né? Se tornar mais globalizado, não é questão de melhora, é questão de sobrevivência da marca, né? Sim, e a gente também não está falando aqui que a gente quer que a Nintendo fique igual às outras, né? Não é isso. Não que fique americanizada, mas que ela crie uma independência não só do Japão, né? Acho que ela veja o mercado sul-americano, norte-americano, mercado europeu, assim, com outros olhos, né? Então, que expande, mesmo que não dê certo, que a coisa fique aquém do esperado, mas que tente, pelo menos, né? Sim. Olha, deixa eu só falar uma coisa antes da gente fechar aqui, hein? Agora, nas próximas semanas, provavelmente vai ter a reunião de novo de investidores para fechar o ano fiscal que terminou, né? Eles vão soltar os números, vão soltar o tamanho do prejuízo, que vai ser maior do que foi anunciado em janeiro, pode ter certeza. E já estou fazendo as minhas previsões aqui. E ele vai falar dos números que ele acha que vai dar para 2014. E quando ele soltar os números dele, eu vou comentar em cima os meus números e a gente vai ver em abril do ano que vem quem que chega mais perto. É verdade. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos anotar, vamos colocar lá no site, no YouTube, não sei aonde. Eu vou falar, põe embaixo nos comentários. Eu vou falar os números lá, a gente vai pôr assim, números da Nintendo, os meus números, e a gente vai comentar em abril do ano que vem quem chegou mais perto. Então tá. E pra galera que tá acompanhando a gente, assim, ó, qualquer dúvida em respeito da Nintendo, seja lá o que for, ponha nos comentários entendeu? Que a gente vai estar sempre tentando sanar as dúvidas de vocês. Sobre o eShop, o Nintendo Club. É verdade, a gente ia falar do Nintendo Club, mas a gente fala semana que vem. Isso, a gente pode fazer um N-Voice exclusivo para tirar essas dúvidas aí de vocês, né? Assim, como o Eduardo mora lá fora, ele tem uma perspectiva bem maior do que a minha aqui no Brasil, né? Então tem como sanar mais sobre isso aí, né? O que é válido fazer, o que não é, se dá para fazer, se não dá para fazer, entendeu? Quais são as gambiarras legais que dá para fazer ao redor da Nintendo. Um grande abraço a todo mundo aí e a gente se vê no próximo N-Voice. Um abraço a todos. Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem.